E a nossa convidada, o professor Manuel Braga da Cruz, cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, onde nas últimas semanas temos proposto aqui alguns temas que, também na análise do professor Braga da Cruz, são relevantes para a história do Concílio Vaticano II. Hoje analisamos esta nova relação com o mundo. Que atitude foi esta que se inaugurou há 50 anos? Um dos mais importantes documentos do Concílio foi a Gaudium et Spes, ou seja, o documento em que o Concílio se pronunciou sobre as relações entre a Igreja e o mundo. E é muito interessante verificar que o Concílio tomou a decisão de ter uma atitude face à realidade do mundo contemporâneo que não fosse nem de condenação, nem de severidade ou de denúncia dos seus males, dos seus erros, mas uma atitude de compreensão e uma atitude de salvação. A Igreja está ao serviço do mundo, a Igreja é um sacramento de salvação do mundo e, portanto, este documento é um documento de grande abertura ao mundo para compreender as suas necessidades, os seus problemas, e começa mesmo por dizer nesse documento que as alegrias e as tristezas dos homens são as suas próprias alegrias e tristezas, daí o Gaudium et Spes, as esperanças do mundo são as suas esperanças. O que é que este documento traz de mais relevante? Desde logo e em primeiro lugar a afirmação da dignidade da pessoa humana. É a partir da consideração da dignidade da pessoa humana que a Igreja olha para o mundo e se preocupa com o mundo e com os seus problemas. O documento diz mesmo que essa dignidade é o fundamento das relações entre a Igreja e o mundo. Exatamente. Portanto, a Igreja justifica a sua intervenção social, a sua intervenção no mundo, em nome da defesa, da preservação e da promoção da dignidade da pessoa humana. Não é uma afirmação sem consequências, pelo contrário, é uma afirmação que matiza toda a análise que a Igreja faz dos problemas de ordem económica, dos problemas de ordem social, dos problemas de ordem política. A Igreja defende uma sociedade menos dividida, uma sociedade mais comunitária, mais fraterna, e, portanto, em nome da dignidade da pessoa humana, a Igreja faz um apelo à redução das diferenças sociais, das exageradas diferenças sociais. Claro que a Igreja reconhece que os homens não podem ser todos iguais, não podem ser uma massa indistinta e amorfa de pessoas que fossem átomos de um organismo, não é essa a posição da Igreja, mas a Igreja reconhece que excessivas desigualdades ferem a justiça social e o bem comum. Em causa não está, então, portanto, qualquer pretensão apologética ou catequética nessa relação da Igreja com o mundo. É a pessoa humana, acima de tudo. É a pessoa humana, acima de tudo. E a seguir a Igreja reconhece que o mundo tem a sua autonomia. As coisas profanas regem-se por leis próprias, que a Igreja quer respeitar. E aí também introduzindo novidades em relação a outras épocas da história. Exatamente, é o reconhecimento da laicidade, a laicidade das coisas temporais, da autonomia das coisas temporais, que se regem por regras próprias, onde a Igreja não quer intervir, a não ser para utilizar uma expressão de Paulo VI no seu discurso nas Nações Unidas, como perita em humanidade. É na qualidade de conhecedora da natureza humana, do homem, das suas fraquezas e das suas grandezas, que a Igreja quer intervir. Por exemplo, a Igreja não quer intervir no domínio político, como tal. A Igreja não se sente competente politicamente. E daí que, no que diz respeito à ordem política, este documento venha dizer que a Igreja respeita toda e qualquer cultura, toda e qualquer civilização, toda e qualquer forma de regime. Não há uma civilização que se identifique em exclusividade com o cristianismo. Não há uma cultura que seja exclusivamente e só ela cristã ou católica. Não há uma formação política que seja só ela e exclusivamente católica. Daí que a Igreja, neste documento, defenda o legítimo pluralismo político dos católicos.
que não é um pluralismo ilimitado, sem critério, mas é uma legítima liberdade de opção entre ofertas políticas que se colocam aos cidadãos, desde o momento que respeitem as normas morais que devem informar o discernimento dos católicos na vida política. Esses são os limites. A inspirar, professor Braga da Cruz, a inspirar esta nova relação da Igreja com o mundo, está também um novo relacionamento que existiu na segunda metade do século XX entre povos, entre Estados, entre civilizações? Também, porque uma das coisas que o Concílio vem reafirmar, alguns papas já o tinham feito com particular ênfase, é a necessidade de uma autoridade internacional, de uma autoridade mundial. Autoridade que os papas e o Concílio, de novo, dizem que é imprescindível a um bem comum mundial. O Concílio realiza-se quando a chamada globalização está a dar os primeiros passos. E, portanto, quando estamos a assistir à globalização da vida económica, social e política mundial. Ora bem, e esta internacionalização da vida económica, social e política pede, porque está a colocar um bem comum que é internacional e pede uma autoridade política internacional que assegure a vigilância e a concretização deste bem comum. Os papas sublinham que não é uma autoridade internacional a impor, não é uma autoridade coercitiva, é uma autoridade reconhecida livremente por todas as nações, a construir com a participação de todas as nações, e desse ponto de vista foi muito importante a primeira visita de um Papa à Organização das Nações Unidas, à ONU, como foi a ida de Paulo VI às Nações Unidas a Nova Iorque, em pleno Concílio Vaticano II. Um pontificado, sem dúvida, determinante para muito as conclusões deste É claro que o Concílio faz também, do ponto de vista político, uma reforma muito importante. É que põe termo, como desidrato, como orientação, à confessionalização da política. Desde a Segunda Guerra Mundial, que nós tínhamos vindo a assistir, por razões muito conjunturais, históricas, ao surgimento de partidos de inspiração cristã, de designação confessional cristã, os chamados partidos democratas cristãos, que apareceram na Áustria, na Alemanha, na França, na Itália e em muitos outros países, na França. Ora bem, curiosamente, na altura em que o Concílio se realizou, nos anos 60, algumas dessas experiências estavam em esgotamento progressivo e estavam muito próximas de algum esboroamento que se veio a verificar depois. O Concílio recomenda a desconfessionalização da intervenção dos católicos na vida pública, recomendando aos leigos que assumam as suas responsabilidades individuais e coletivas sem invocar a confessionalidade como cobertura da sua intervenção. O que não quer dizer que os leigos não devam ter uma orientação cristã na sua intervenção política. Mas esta desconfessionalização da política e esta pluralização condicionada da intervenção dos católicos na vida política é das grandes novidades deste documento que foi a Gaudium et Spes. Uma entre muitas novidades dos documentos do Concílio Vaticano II, eles têm 50 anos de história, urge concretizá-los ou urge reformulá-los? Eu penso que, sobretudo, urge levá-los à prática. Permanecem atuais. Repare, concretamente, neste domínio, a participação dos leigos na vida política. Nós estamos, e permita-me que me refira à situação portuguesa, com um déficit enorme da participação de católicos na vida pública. Não só na vida política, mas na vida pública. Diria mesmo mais que em Portugal há hoje um déficit de representação católica na vida política e na vida pública. Os católicos estão subrepresentados. Ora bem, diria que isto é responsabilidade por falta de participação própria, mas também por falta de respeito pela expressão dos católicos na vida pública. Isto é, pela realidade da Igreja Católica em Portugal. E desse ponto de vista, eu acho que há um caminho longo a percorrer. Os leigos são chamados a intervir. Nós temos uma cultura de igreja e uma cultura cívica em Portugal que não é
muito de participação, ainda é muito uma cultura de súbdito, ainda é muito uma cultura de responsabilizar os outros e não assumir as próprias responsabilidades. Eu acho que, não só em Portugal, mas em todo o mundo, há um caminho a percorrer que o Concílio abriu, mas que não está concretizado de todo. Esperemos que este assinalado dos 50 anos ajude também a essa concretização. Professor Braga da Cruz, muito obrigado por ter estado neste programa, onde apresentamos em cada semana temáticas relevantes do Concílio Vaticano II.